Salve família, vocês estão bem? Como é que vocês estão? Bem, essa aqui é a análise do segundo episódio da segunda temporada aí do live action de Avatar. Pra você que não sabe o que tá acontecendo, cara, simplesmente nessa última quinta-feira às 4 da manhã saiu aí os 7 episódios da segunda temporada, bem polêmicos por sinal. E enfim, eu já dei a minha opinião aqui pelo canal do Universo Avatar, lá num vídeo falando sobre tudo no geral, com spoilers e tudo mais, mas nada aprofundado. E também já fiz uma análise do episódio 1. Agora estarei fazendo a análise do episódio 2 e do 3, 4, 5, 6 e 7, todos esses, junto com o de hoje, em vídeos separados, eles foram vistos juntos, né? O único que foi visto separado foi o episódio 1. Então agora é a primeira análise mais fria e calculada, pensando no macro. Pra quem não sabe, essa análise frame a frame que a gente desenvolveu, a gente compartilha a tela e a gente vai passando o scroll do mouse, falando cena por cena, o que é legal, o que não é, o que vocês não entenderam, o que a gente entendeu, enfim. Vambora, fechou? Eu vou deixar aqui compartilhando tela. Eu peço para vocês deixarem o like, se inscrever, porque esse é um tipo de vídeo que a gente sabe que muita gente não gosta de assistir porque é muito longo, e tem muita gente que curte, mas dá muito trabalho, porque é em renderização maior, tem que editar mais coisa, então vamos que vamos, família, independente de qualquer coisa. E, óbvio, se você não viu o episódio 1, a análise que eu fiz, vai lá ver, faz mais sentido do que tá vendo esse aqui direto. Show? Então vamos aí. Vamos analisar aqui o episódio 2. E lembrando que as cenas eu não posso ficar deixando passando muito aqui, ó. Tô com a Netflix aberto. Enfim, episódio 2 a gente já começa como, ó. Zuko sozinho. Beleza, isso aqui tem problema não. Eles têm que adaptar, eles têm que misturar os arcos. Já começamos com o Zuko sozinho. Episódio 1 termina com ele e o Iroh discutindo e o Zuko falando que ia seguir sozinho. Então, show, nada demais. Aí de cara, Zuko tá lá tipo num deserto, um lugar praticamente sem ninguém. Ele acha essa bolsa aqui pendurada numa árvore. E aí na hora que ele vai roubar, ele olha e ele vê que tem o quê, ó? Tem uma mulher grávida junto com um homem. E aí a gente entra no absurdo. Ele roubou a bolsa. Cara, isso aqui já me irritou. O episódio ele já começa pra mim com uma mudança de personalidade que eu acho absurdamente ridícula. Não tem lógica isso aqui, tá? Ah, mas o Zuko ele é um ladrão mesmo. Ele rouba as coisas no desenho. Sim, o Zuko ele rouba algumas coisas, mas ele rouba principalmente pensando no tio dele. Então quando eles ainda estão juntos, o Zuko ele fica roubando pessoas ali e levando os alimentos pro tio dele, o bully de chá novo e não sei o que. E ele mesmo praticamente nem tá nem aí pra nada, nem come nada, nem tá se preocupando muito. Porque ele tá ali tentando entender o que ele vai fazer da vida dele, né? Então é muito mais pensando no tio dele. Então existe uma clara diferença. Ah, ladrão é ladrão. Calma lá, meu amigo. Você não queira comparar um ladrão da lógica do que o Zuko fez no desenho com esse ladrão aqui. O do desenho, ele tava pensando em comer e dar alimento pro tio dele. Esse aqui, mano, roubou de uma grávida. E no desenho a gente tem uma cena justamente o contrário. Ele vê uma grávida, tipo, ele vê um negócio assando lá na fogueira, uma comida. Aí na hora que ele vai roubar, ele vê que é uma mulher grávida. E ele fala assim, pô, isso aqui é meu limite. E ele passa fome, ele segura a fome dele, no desenho o rosto dele fica até mais fino. Então isso aqui já achei um absurdo. Ah, mas é mais realista. Cara, não é, mano, porque isso aqui não tem a ver com ser realista, tem a ver com a moralidade de cada personagem. E o Zuko, ele é um personagem muito honroso. Apesar de todas as contradições, ele é um personagem muito moral, mano. Então isso aqui não faz sentido nenhum, já não gostei dessa primeira cena. Eu lembro que quando eu vi eu fiquei puto. Mas beleza. Lá na frente a gente sabe depois que quando tiver a mulher grávida com o bebê, ele devolve o chocalho, bonitinho, legal, mas independente. O ato de roubar uma grávida me incomodou muito. Só pra vocês verem, né? 4 minutos de vídeo só falando de uma cena, que pra mim já foi uma cagada. Aí beleza, ele rouba e começa o episódio. Aí a gente tem aqui o Zuko com o menorzinho, né? Isso aqui, cara, confesso que eu também não gostei muito não, porque eles têm que adaptar e tudo mais, só que ficou esquisito. Esse moleque aqui no desenho, ele se chama Lee, tá ligado? E o nome do Zuko, nesse momento do Zuko sozinho, ele não tem um nome. Tanto é que o pai do moleque no desenho fala, ele não precisa dizer quem é se ele não quiser. Um passado de um homem só pertence a ele, alguma coisa assim ele fala, né? E aí, mano, aqui mudou tudo. O nome desse moleque é um outro nome, nada a ver, e o nome do Zuko é Lee, né? Então já fica essa confusão, porque teoricamente era pra esse moleque ser o Lee, né? E a gente sabe que tem vários Lees, uma piada em torno disso no desenho, né? O Piandao brinca com isso, o Zuko usa o nome Lee depois. Mas ele usa o nome anteriormente de Mushi Jr., alguma coisa assim, né? Então,
é complicado, tá ligado? Fica um pouco confuso, mano. Quando eu vi ele sendo o Lee, ele é o Lee, ele não é o Lee, tá ligado? Enfim, a gente tem a cena aqui dos soldados, né? Roubando o alimento do moleque. Só que isso aqui também não tem muita lógica, porque no desenho, vamos lá, eles roubam o Zuko, que é alguém aleatório, e aí o Zuko meio que deixa isso passar batido, e o moleque achou ele corajoso e deixou ele comer lá na casa dele, apresenta pros pais dele e tudo mais, aí o Zuko ajuda nos trabalhos de casa e mete um rango pra dentro. Enfim, toda aquela coisa que a gente já conhece no desenho. Aqui, mano, tipo assim, pensa na ótica geral. A gente que viu o desenho, a gente entendeu essa cena. Por que pra quem não viu o desenho, essa cena é um absurdo? Porque, mano, tem 4 caras, tá ligado? Chega um cara aleatório, que no caso é o Zuko, fala, ai, código de guerra 3263, vocês não podem não sei o quê. Mano, você concorda comigo que se fosse uma coisa realista, que eles tentaram trazer e não é realista, esses 4 caras iam pra cima do Zuko? E aí se tivesse tido uma cena de combate entre o Zuko e os 4, mano, ia achar foda. Mas não teve, mano. O Zuko chega lá e fala, vocês são 4 bosta, devolve o arroz do moleque. Os caras devolvem, mano, os caras ficam em choque, mano. Tipo assim, zero sentido essa cena, mano. Não gostei. Mas beleza. Aí fica fazendo esse episódio, flashbacks com o Zuko pequeno. Esse Zuko pequenininho aqui, mano, nossa, mano. Esse Zuko e essa Azula eu achei eles muito esquisitos, mano. Mas foda-se. Aí isso aí é o de menos, aí é uma opinião que não muda nada. Importante é a atuação ser boa, né? O Zuko defendendo os patinhos, porque a Azula jogou uma pedra nos patos. Enfim, eles começam a tretar. E isso aqui eu achei legal porque já mostra a personalidade dos dois, tá ligado? É a Azula querendo esquentar uma pedra pra jogar no Zuko. Aí chega a Ursa. E essa Ursa aqui eu achei interessante a personalidade dela, né? No desenho ela não liga muito pra Azula, mas liga ao mesmo tempo. Só que ela gosta mais do Zuko porque já vê a Azula como um monstro. Aqui ela tenta fazer os dois se gostar, né? É um pouco realista e traz uma coisa mais de tipo assim, mano, eu sou sua mãe também, entendeu? Você pode contar comigo. E eu tenho certeza que se o Ozai não tivesse intervindo tanto na criação da Azula, talvez ela fosse uma pessoa melhor do que ela é. Eu não acho que ia mudar a personalidade dela, porque a Azula ela é meio psicopata mesmo, né? Só que talvez fosse mais contida, menos doentia, né? O Ozai ele alimenta esse ódio, né? Então, só que eu achei legal, mano. A Ursa teve um destaque bom. Eu gostei dessa parte. Esse episódio aqui, ele flui muito bem. Ele junta muitos elementos, por mais que eu não concorde com a maioria deles, né? O bagulho do Zuko ladrão, os guardas lá que o Zuko não atacou, né? Os ladrões de arroz. Mas ele flui bem esse episódio. Tanto é que é um dos melhores episódios esse aqui, é o 2, tá ligado? Enfim, a gente tem a Ursa conversando com eles e tudo mais. Isso aqui é uma cena muito interessante. Aí aparece o Ozai ali, né? Meio que tipo assim, mano, deixa os moleques se matar, mano, que se foda, tá ligado? E aí a gente entende um pouco da personalidade da Azula. E aí fica esse dilema entre Ursa e Azula. E o Ozai já vendo como uma fraqueza. Então eu achei isso aqui legal porque o Ozai ele não respeita a própria mulher dele, né? Claramente a gente entende depois, pra quem viu os HQs, o porquê que o Ozai casou com a Ursa, né? Não é por amor, por uma questão de linhagem sanguínea, né? Então, mano, esses filhos são minhas armas, mulher, você não decide nada. É basicamente isso que ele dá a entender, né? Aí continua a discussão, né? Os caras pulam fora, enfim, não dá em nada. Aí a gente chega nessa cena aqui, ó. Conversa dos Jings. Isso aqui eu achei legal, porque a gente que viu o desenho, a gente tem uma noção melhor de como funcionam os elementos e tudo mais, o que é o Jing neutro, o que não é. E meio que isso é um pouco irrelevante pra gente entender a obra do desenho. A gente não precisa entender o que é Jing. Tá na prática, tá ligado? Você consegue entender o que é Jing assistindo o desenho. Aqui eles têm menos tempo, né? Tem que ser mais comprimido. Então eles fazem um discurso só sobre Jing. Isso aqui eu achei uma sacada boa. E é legal porque aumenta o entrosamento entre os personagens, né? Então colocaram ali todos eles ali pra falar sobre Jings, né? A Suki com a intimidadezinha, fazendo umas piadas, a Katara, a Sokka. Isso aqui foi criativo, gostei. E explica bem o que é o conceito de Jings. Eu achei só que esse negócio de Jings no geral, aí passou um pouco do ponto. Toda vez que ia ter alguma coisa, o Aang, eu preciso do Jing neutro. Ai, Toph, você tem o Jing neutro. Aí o Sokka, ela tem o Jing neutro. Fica, tipo, reforçando muito, tipo... Pra mim já falou uma vez, aí teve esse discurso, tá bom já. Não precisa tudo que for fazer é Jing, tá ligado? Porque aí pra mim também já ficou uma coisa muito... Tem que ficar explicando a mesma coisa, tá ligado? E eu acredito no pressuposto de que se tá na série, você já viu e foi falado uma vez, você tem que guardar. Não precisa ficar falando a cada 10 segundos, tá ligado? Explicando o que é Jing toda hora. Mas eu achei boa essa cena, eu gostei. Então assim, até o atual momento, esse episódio ele é muito bom. Mesmo tendo coisas que eu não concordo.
Como eu já disse, ele é bem fluido, né? Enfim, aí chega o Aang aqui também, entra no papo, estão trocando ideia. Enfim, essa cena aqui ela é muito boa, que mostra a crueldade, né, ó. Mostra as facas da Mai nas costas de um cara, a Ty Lee mobilizando o cara de uma forma cruel e o outro cara queimado aqui, né? Isso aqui é muito legal pra mostrar o quê? Que a Nação do Fogo, ela é cruel. Só que aí que tá. A Mai e a Ty Lee tiveram a personalidade um pouco mudada. Elas não são pessoas ruins no desenho, elas só estão seguindo ordens. Elas estão dispostas a matar sim, mas elas não são pessoas ruins. É diferente da Azula, a Azula mata com gosto. Então aqui elas estão um pouquinho psicopatinhas as duas, mano. Mas até então, a gente pode entender que elas estão seguindo ordens da Azula, tá ligado? Então eu acho que deu um tchan a mais. Essa cena que eu gostei, apesar de achar um pouco estranho, porque a Ty Lee e a Mai são pessoas boas, entendeu? Esse comportamento é de pessoa ruim. Mas beleza, todo mundo pode ter sua redenção aí, né? Então essa cena aqui eu achei legal. Apesar de ela ser um pouco mais cruéis, né? Enfim. Bastante dessas cenas assim, né? Interessante. Aí elas dando uma olhada uma pra outra, tipo, caralho, a Azula tá sinistra, hein? É tipo nós olhando um pro outro, né? Tipo, caralho, mano, a Azula tá sinistra. Enfim, realmente, essas três elas estão bem sinistras. Mas já vou falar de cara, essa Mai, mano, na primeira temporada passou batido, mas vendo nessa segunda, cara, não teve nada a ver, mano. Pegaram uma atriz que não tem nada a ver com a Mai, mano. Me incomodou bastante. Da Ty Lee eu vejo a Ty Lee, a Azula eu vejo a Azula. Mas a Mai, mano, não me lembra nada a do desenho, mano. Na primeira temporada passou um pouco batido, mas nessa aqui que teve mais destaque, mano, muito estranho, mano. E eu achei ela muito desengonçada no jeito das movimentações, tá ligado? E a Mai, ela luta quase como uma pessoa, tipo, contida, né? Ela faz movimentos rápidos, tipo... Tá ligado? Essa daí fica meio, tipo... meio uga-uga, tá ligado? Meio desequilibrada, mano. E aí não tem nada a ver com a aparência, tem a ver com o estilo da coordenação. Por exemplo, essa Azula, ela é um pouquinho descoordenada também, mano. Eu senti isso um pouquinho. O cara mais coordenado da obra é o Zuko. O ator do Zuko, ele é foda, ele faz as acrobacias perfeitas, mano. É tipo o do Sanji em One Piece. Pra mim, todos tem que ter uma experiência de arte marcial absurda, tá ligado? Porque senão fica esquisito. Enfim. Mas é fácil. Aqui, beleza, né? O molequinho lá do arroz, aí leva pra família, aí já tem uma modificação de cara, né? No desenho, o irmão do moleque tá na guerra, isso é igual aqui, e aí tem os pais dele que recebem o Zuko, né? Que não sabe que ele é o Zuko, obviamente. Aqui é diferente, mano. Aqui o moleque não tá com os pais dele não tá aqui, o outro irmão tá na guerra, e quem tá aqui é a irmã dele, mano. Isso é legal, achei que uma adaptação válida pra criar um vínculo real, né, mano? Colocar essa menina aqui com, ao desenrolar do episódio, tipo, com um crushzinho no Zuko, né? Ele também tendo uma espécie de carinho, de retorno por ela. E aqui eles misturaram tudo, tá? Se você pegar no desenho, o Zuko e o Iroh, o primeiro lugar que eles encontram é de duas mulheres, tá ligado? Que curam eles porque o Iroh tá envenenado pela planta. E aí a menina que tá lá, ela, tipo, mostra a cicatriz da perna e tudo mais. E essa aqui a gente vai ver depois que ela faz isso. Então eles misturaram aquela menina, aquelas duas mulheres, com a trama da família desse moleque. Eles juntaram como se fosse uma coisa só. Isso aqui eu achei bom, mano. Não precisa ficar... Enfim, no desenho tem mais tempo pra mostrar isso, por isso que mostra vários refugiados diferentes no desenho. Mas aqui não precisa fazer isso, porque a gente tá vendo refugiados já pela ótica do Aang também. Uma coisa que não existe no desenho. Inclusive, frisando isso eu achei bem legal. Porque não é o time Avatar, é o time Avatar com os refugiados, né? Então, achei que ficou interessante esse conceito. Enfim, essa mulherzinha aqui, que é uma personagem nova, né? Feita pra gerar questões com o Zuko aí, né? Depois a gente tem o Aang sem dinheiro nenhum, querendo comida, querendo fazer, digamos assim, uma permuta, né? E é legal porque ele fala um pouco da cultura dos nômades, né? Tipo, quase como, ó, vou te oferecer aqui uma energia positiva, alguma coisa, e você vai me dar comida, né? Aí ele fala, caralho, é muito diferente da minha realidade, né? E sim, aqui a gente tá falando de um sistema capital que visa o dinheiro, e também a questão de que, mano, tá no meio da guerra, né? Não dá pra ficar dando recurso pros outros, né? Então, isso aqui é legal, mano. Interessante esse diálogo, gostei bastante. Enfim. Aí até deixa eu dar uma pulada boa aqui, porque fica muito sobre em torno disso. Aí entra os caras aqui zoando do encontro terrestre, né? Que fala, na ilha de não é da sua conta, não sei o quê. Aí essa cena é igual do desenho. A Katara fala, ô, calma aí, volta aqui. E aí fica os dois com a cara de bunda um pro outro. E aí a Katara fala que deu um jeitinho, né? Só que aqui eu achei isso aqui meio idiota, tipo... Porque no desenho, cara, o desenho, que não precisa explicar, é um desenho. Quando a Katara fala, a mulher dá seu jeitinho, e aí corta pra cena dos dois congelado, não precisa, tipo,
do Sokka ou de ninguém pra explicar pro telespectador. Aqui eles colocaram o Sokka falando, o seu jeitinho é dominando água. Tipo assim, ninguém é imbecil aqui, mano. Tipo, quem tá vendo Avatar tem um mínimo de interpretação pra entender que a Katara, ela agrediu os caras, mano. É óbvio isso. E se não ficou claro, era só fazer igual no desenho. Põe um frame dos caras congelado, tá ligado? Não precisa do Sokka explicando como, aqui, hein, ó o que a Katara fez, o Sokka tá falando, hein. Tipo assim, eu achei que isso ficou um pouco, quase como questionando nossa inteligência. Pô, a gente consegue entender isso, tá ligado? Enfim, não gostei muito dessa parte do Sokka explicando o óbvio. Aí tem a cena e tudo mais, né? Mostra os moleque congelado, tá ligado? Tem esse fanservice aí o Sokka até fala, tribo d'água, tá ligado? Tipo, legal, deu uma misturadinha, mas achei legal, tipo, não precisava do Sokka explicando, era só ter mostrado essa cena do mesmo jeito, tá ligado? E o Sokka mandando o tribo d'água dele, mano, não precisava do Sokka explicar, tá ligado? Em seguida a gente tem mais um pouco do Zuko com os refugiados, ele com fome. E aí é uma historinha ali, é pra encher linguiça, é pra desenvolver o Zuko, é pra desenvolver a menina, eles ficam conversando sobre questões da vida, questões da guerra, questão de refugiado, e vai se criando ali um laço mais forte entre os dois, né? Dá pra ver que ela tem um carinho maior por ele, o Zuko ainda entendendo como é que é as coisas, isso aqui é muito legal pra mudar a personalidade dele, pra ele ver que, mano, as pessoas estão na merda por causa da Nação do Fogo, hein, velho? Isso aqui já começa a moldar o Zuko, isso aqui é muito importante. Enfim, misturando os refugiados aí, né, pra explicar melhor pro Zuko. Fica bastante nessa cena, tá ligado? Eles vão lá pra fora. Tem um destaque legal aqui, eu gostei disso. Não vou ficar falando muito porque tá ligado. E ao mesmo tempo ele pegando o chocalho que tava dentro da bolsa da grávida que ele roubou, né? Tipo, falando, caralho, mano, os caras me ajudou aqui, ao mesmo tempo eu roubei uma grávida. O Zuko nos dilemas eternos dele, né? Várias cenas aqui, várias coisas. Eu não vou falar cada diálogo, cada fala, porque senão a gente fica preso na cena, né? Aí a gente tem isso aqui, que é bem legal, que aí no caso a gente tá falando da introdução do Espírito Azul. Eu não gostei tanto, mas não dá pra discordar que é legal. Que aí o Espírito Azul, ele não é uma coisa, tipo, que foi inventada a partir do Zuko, né? Porque no desenho, o Zuko ele tem que fazer as missões dele, ele pega uma máscara de um yokai qualquer, umas espadas e vai lá fazer os que ele tem que fazer. Aqui existe o Espírito Azul, ele é quase como um conto infantil. É um homem que faz a bondade. Isso eu não gostei muito, tipo, no sentido de que, pô, o Zuko, ele não faz a bondade na primeira temporada, tá ligado? E quando ele quer botar a máscara azul, ele tá caçando ali, de fato, o Aang, né? Mas nessa segunda tem um certo sentido, porque a gente já sabe que ele faz uma espécie de bondade em Ba Sing Se. Então, quase como o Zuko seguindo o conto que a sua mãe falou pra ele do Espírito Azul. Então o Espírito Azul virou quase como uma entidade, assim como a Dama Pintada, né? Interessante isso aqui. Enfim, a Ursa sempre moldando o Zuko pra ser uma pessoa boa. Aquela frase que o Zuko fala pro Ozai na primeira temporada, algo como os fracos, tem que saber alguma... Eu não me lembro exatamente a frase, mas é uma frase bem, bem simbólica que ele fala pro Ozai. A gente vê que quem falou essa frase pro Zuko foi a Ursa, né? Então o Ozai fica puto na primeira temporada, quando a gente vê o flashback, quando o Zuko ele é queimado. E ele fala a frase que a Ursa ensinou pra ele quando ele era pequeno. Então, a gente vê diretamente a influência da Ursa contra o Ozai, né? Isso aqui é bem legal. Diálogo fortalecendo os dois. Isso aqui mostra que a Ursa é uma pessoa boa e que a parte boa da família é a Ursa, tá ligado? Já criando a conexão sanguínea que a gente vai saber lá na frente. E, enfim. O problema no final das contas é o Ozai, que ela é uma mãe boa. O Ozai que é um insuportável, né? Então, fortalece bastante o diálogo dos dois. Enfim, isso vem se mostrando bem legal. E aí já corta a cena, mas desenvolveram muito bem aí o passado do Zuko com a mãe dele, isso eu gostei. Aí a gente já vai pro encontro terrestre, que, cara, eu gostei bastante do jeito como foi adaptado o encontro terrestre, que ele gira em torno do pedregulho, né? No desenho são várias pessoas, mas também gira em torno do pedregulho. Porque mostra ali o pedregulho vencendo várias pessoas de uma forma rápida, tá ligado? Não mostra ele de fato lutando um por um, dialogando um por um, são cenas rápidas do pedregulho. Então aqui eu achei que ficou legal. E, pô, muito bem feito o cenário, o ambiente parece muito mais uma coisa clandestina. Eu curti, velho, achei bem legal. O pedregulho aqui vale dizer que ele é uma mistura do pedregulho em si com o Hippo, porque o pedregulho no desenho ele é um cara saradão, né, definido, forte.
E aqui ele é um fordo, né? Ele é forte e gordo ao mesmo tempo. Então eles pegaram um pouco da personalidade do Hippo também, que é aquela coisa tipo gordão, agressivo, tipo... "Arr!" Então juntou as duas coisas. Achei legal esse pedregulho barra Hippo. Ficou interessante. As cenas do pedregulho, ele de um jeito mais agressivo. Enquanto isso, eles ficam trocando ideia sobre os Jings, né? E aí o Aang pensando em lutar com o pedregulho pra ganhar ali a recompensa e a bolsa de dinheiro, que o Sokka até brinca, aí a bolsa, fazendo referência ao desenho, né? Da bolsa que ele compra, que combina com o cinto, né? Enfim, legal isso aqui, essas interações extras são válidas. Beleza, pedregulho. Aí ele fala do desafio, aparece a Toph. O jeito que a Toph... Aliás, tem até o Shinfu ali, né, mano? Que é o dono do encontro terrestre ali atrás. Achei que ele merecia um pouco mais de destaque aí, o Shinfu. Confesso. Mas eu entendo que o Shinfu ele tem destaque porque ele ocupa o papel do pedregulho no desenho, né? Ele vai caçar a Toph junto com aquele outro cara lá. Então, no caso, como o pedregulho vai ocupar esse papel, o Shinfu foi descartado. Ok, adaptação válida. Aí vem a Toph no lugar, beleza. Isso aqui eu acho interessante, o jeito como ela chegou de um jeito mais natural. Não gostei muito que a primeira movimentação dela foi prender o pedregulho para depois fazer a cena clássica do sentido sísmico, de sentir ele atacando e tudo mais. Para mim, a Toph ela é grandiosa como entrada, porque o primeiro movimento dela já finaliza o pedregulho. Aqui eu achei que, tipo assim, ela fez uma coisa que não é do Ding Neutro, mano. Ela atacou primeiro, tá ligado? Ela atacou o pedregulho primeiro, pra depois fazer a cena clássica do Ding Neutro. Então, assim, você percebe que é um pouco esquisito a primeira aparição dela ser um ataque? Enfim, não gostei muito. Mas só do comecinho. Depois a luta ela é muito bem feita, né? Aí a Toph sola o pedregulho, ela praticamente briga com ele. E ela mostra o porquê que ela é a melhor de todas, né, mano? Não tem nem como. Aí a gente vê que ela sente as pegadas do cara que mora, do funcionário da casa dela, né, ó. Na hora eu não tinha percebido isso, mas depois eu entendi, né? Eu tava achando que ela tava sentindo outra pessoa, mas é porque eu não tinha visto ainda o cara. Então, esse momento que ela fica tensa, que ela sente umas pegadas, é porque ela sabe que é o serviçal que mora na casa dela e não pode ver ela lá. Então, por isso que ela desaparece, muito antes do Aang fazer qualquer coisa. Ela sente o serviçal chegando e ela já afunda ali quase como a areia movediça. O Aang fica desesperado porque ele quer conhecer a bandida cega, né? Enfim. E aí, nesse mesmo tempo, aparece esse maluco aqui, que é o serviçal da família Beifong, e eles criaram um conceito novo para os Beifong, né? É uma família rica que gosta do Avatar, que tem de fato uma influência global, e a melhor parte do episódio para mim é isso. Eles transformaram os Beifong em algo relevante, porque no desenho realmente faltou desenvolver um pouco. Tipo, eles são ricos, os mais ricos do planeta, mas é isso, tá ligado? Aqui não, mano, aqui a interação ela é real. Então, basicamente, é por isso que a Toph some, porque esse cara que trabalha pra ela aparece lá. E, coincidentemente, ele tá aparecendo lá pra falar com o Aang, que estava procurando a Toph. Então, olha que bololô todo, né? Isso aqui é legal. Enfim, família Beifong, que é fã de Avatar, convida o Aang pra conhecer lá os aposentos, né? Aí temos mais cena aqui do Zuko trabalhando. Mudaram um pouco a personalidade do Zuko, né? No desenho, o Zuko ele é um playboyzão que não sabe fazer nada. Né, ele é completamente inútil em serviços braçais, ele não sabe nada, ele só sabe ser o filho do Senhor do Fogo. Aqui ele faz vários serviços, né? Então eu acho um pouco esquisito, porque não faz sentido o Zuko saber essas coisas, né? O Zuko foi criado a leite com pera ali, né, na Nação do Fogo, no máximo sabendo artes marciais e estudando coisas da história, né? Que ele também mostrou que ele não sabia muito no desenho. Então ele não tem como saber fazer esses serviços braçais aqui, né? Isso me incomodou um pouquinho, mas beleza, uma adaptação que é irrelevante. Aí eles trocam mais um diálogo, os dois, ela se abrindo um pouco mais pra ele. E esses diálogos entre o Zuko e essa mina aqui é legal pra desenvolver a personalidade do Zuko e pra mostrar toda a construção dele, mas não tem porque eu ficar falando muito aqui não, isso aí é o episódio inteiro, né? Eles desenvolvendo mais o relacionamento deles ali, né? Aí a gente tem um pouco aqui das três de novo, o Appa deixando pelos de forma involuntária e pegadas ao mesmo tempo. E essa cena aqui é um pouco esquisita, tá ligado? A Azula entende que tem que fazer caminhos diferentes, aí ela vai por um caminho e manda a Ty Lee e a Mai por outro. Mas, tipo assim, foi um pouco rushado isso aqui. Eu acho que nem precisava dessa cena. Era mais fácil a Azula ter falado alguma coisa como, tipo...
Vamos seguir aqui esse caminho dos pelos. E aí, em algum momento, se a gente precisa separar, a gente se separa. Tipo, eu achei que ficou um pouquinho forçado. Tipo, ela chega, vê os pelos, vê as pegadas. Em 2 segundos já fala, vocês vão por lá, eu vou por aqui. Tipo, é estranho, tá ligado? É um pouquinho estranho. Até porque não teve muitas interações da Azula ainda. Ela chegou muito rápido, entendeu? Eu acho um pouco esquisito. Gostaria que mostrasse o transporte da Azula, porque só mostra elas andando, né? Podiam ter feito ali um lagartão de CGI, né? Aqueles lagartos esquisitos que elas andam lá, que bicho é rápido pra desgraça. Enfim, imagina que eles quiseram economizar nisso aqui, né? Enfim, aí é a mesma personalidade, né? A Mai mais quieta, a Thaili mais divertida e tudo mais. Elas conversam vários assuntos, enfim. E aí tem vários discursos que aqui eu acho que faz mais sentido vocês pegarem e ver na série, mas elas conversam vários assuntos importantes, isso é legal. E aí tem aquela questão de amar, né? A Mai fala, eu também amo o Zuko. Que até ele fala, você entregou o Zuko, não sei o que, tipo, você estaria disposta a lutar contra ele, alguma coisa assim. Aí a Mai fala, pô, eu também te amo e eu quase te matei, né? Então deixando bem claro que a Mai está diferente do desenho. A prioridade dela não é o amor, é a lealdade à Azula. O que pra mim muda muito a personalidade da Mai, né? A Mai, ela é amiga da Azula, mas a prioridade dela é ela, mano. A Mai também é uma riquinha playboyzinha, né? Então ela atrai a Azula justamente porque, mano, eu amo o Zuko. Eu amo mais o Zuko do que eu te temo, né? Então essa Mai aqui tá um pouco esquisita, velho. A Thaili eu acho que tá muito parecida com a do desenho, mano. Só essa parte de ser um pouco sociopata que eu acho esquisito, mano. Que ela não é tão cruel assim como ela tá sendo aqui, mas aqui é o live action, ok. Mas essa Mai eu não tô gostando de nada dela, mano. Papo reto. Depois a gente tem Casa Beifong, isso aqui, mano, papo reto, depois, se você passar frame por frame, é 1 milhão de easter egg, mano. Tem imagem do Kuruk, imagem da Yang Chen, imagem da Kyoshi, imagem do Roku, é vaso de não sei o que, é quadro de não sei o que, é objeto de não sei o que. Isso aqui é bem legal, várias referências, eu tenho certeza que se for parando, frame por frame, a gente encontra 1 milhão de easter eggs na casa dos Beifong. Isso aqui eu achei bem legal, que mostra realmente que eles são ricos. Os pais ali, os Beifong, são, digamos assim, bem receptivos ao Avatar. Isso é igual no desenho, né? Tipo, pô, o Avatar tá aqui com a gente e tudo mais. Gosto de como é desenvolvido. E é legal porque enquanto eles ficam na reunião, eles não se tocam, né? O Aang desse live action, ele é mais burro do que o normal, eu já percebi isso. Em várias cenas ele não tem o feeling de entender o que tá acontecendo, né? É a Katara que pega a inteligência do grupo e o Sokka também. Isso eu achei que ficou um pouco forçado, confesso. Tipo, todas as vezes o Aang é muito burro, mano. E aí a Katara e o Sokka, tipo, percebem o que tá acontecendo. Depois quando a Toph entra, aí a Katara e o Sokka viram burro também, né? Então, eu não entendi muita necessidade de querer deixar os personagens burro aqui, né? Enfim, diálogo aqui, conversa fiada ali, aí o Aang vê que ela é a bandida cega. Beleza, aí vai ter a jantinha, né? O cara que tava lá, que convidou eles. Pipipi, popopó. E aí, beleza. Isso aqui tá bem parecido com o desenho, né? Enquanto o Aang fica falando com a Toph, ela fica dando uns chacoalhão nele, fingindo demência. Ela, oxe, não sei o que você tá falando não, seu louco. E aí eles fizeram um discurso legal em paralelo, né, mano? Fica o Sokka e a Katara negociando com os pais da Toph. O que faz muito sentido, porque eles são uns mercenários rico, colecionador. Então eu achei que teve uma engrandecida nessa parada, tá ligado? Ficou diferente, mano. Ficou legal. Mostrando que eles estão interessados nas outras culturas, que eles querem adquirir recursos, né? Então, isso aqui foi legal. Pra fazer a dupla cena, né? Enquanto o Aang tá tentando entender a Toph, eles estão trocando ideia de negócios, né? Isso aqui é legal. Essa Katara dessa série, ela é muito mais assim, né? Tudo ela resolve. Então, assim, eu sinto que eles quiseram realmente colocar muito peso na Katara, que tudo a Katara resolve. Tipo, a Katara, ela realmente resolve qualquer coisa, ela tá disposta a tudo. Né? Então, mudou um pouquinho da personalidade, mas beleza, nada absurdo. Aí entra uma das cenas mais absurdas aqui, mano. Não é essa aqui, né? Enfim, eles estão interagindo. Aí o Aang domina a água, domina ar. Fica tudo aquela cena igual do desenho, mano. Só que aí tem uma cena que me incomoda muito. Quer ver, ó? Cadê ela? Deixa eu ver se eu acho ela aqui, velho. Aqui, ó. Mano, isso aqui é ridículo, velho. A Toph, ela consegue dominar letras com o pé, velho. Tipo assim. E depois lá na frente a gente vê uma mulher que domina letras no muro. Isso aqui é uma coisa que eu acho extremamente esquisito. Primeiro porque assim, beleza. A Toph, tá. Ela é cega. Como é que ela escreve? Como é que ela sabe escrever? O problema não é ela escrever com dominação. Isso aqui foi uma coisa que criaram, né?
Mas como é que ela sabe escrever? Como é que ela sabe como é que é os anagramas? Ah, mas existe o Braille, que não sei o que, né? Então, mas seria de outra forma, né? Eu não acho que teria sido desse jeito. Eu acho que poderiam ter explicado isso, tá ligado? Uma cena de 10 segundos já, eles encheram tanta linguiça com tanta coisa, tipo, o Aang poderia falar, nossa, mas como é que você escreve? Aí ela fala, pô, os meus pais, eles me ensinaram com um sistema de braille, eles colocavam as letras, eu encostava com a mão, eu sentia, pegava o formato, entendia que letra que era, e depois replicava. E provavelmente deve ter sido isso que aconteceu. Mas é um pouco esquisito porque tiraram o conceito de que a Toph não sabe ler. No desenho, ela não sabe ler e nem escrever, e cria diversas tramas em volta disso. Aqui, ela sabe ler e sabe escrever, porque ela só precisa sentir as letras, que ela vai saber o que está escrito, e ela consegue fazer as letras, então ela sabe escrever também. É uma mudança, sim, mas é um pouco esquisito, né? Não sei se eu gostei muito disso não, mas também tem uma certa lógica. A gente tá falando da herdeira da família mais rica do planeta, então faz sentido os pais conseguirem uma acessibilidade para ela aprender. Só que ao mesmo tempo, o que que acontece? Ela ser uma dominadora tão habilidosa é um segredo, entendeu? Então, o que que a gente entende? Que os pais dela não ensinaram ela. Ou ensinaram de alguma outra forma e ela consegue replicar isso com dominação. Enfim, eu acho que faltou uma explicação melhor disso aqui. Achei isso aqui meio jogado. Parece, tipo assim, uma coisa meio preguiçosa, tá ligado? Enfim, qualquer coisa assim, tá ligado? Porra, era mais fácil fazer uma cena do Aang caindo ali. E aí a Toph falando, ai, deixa eu te ajudar. Aí todo mundo falando, não, Toph, não precisa. Ela, não, eu insisto, ele é nosso convidado. Aí ela indo no ouvidinho dele, falando assim, me encontre no quintal, tá ligado? Era mais fácil fazer isso, mano, do que inventar isso aqui, mano, que ficou esquisito, tá ligado? Enfim, depois a gente vai pra cena da fazenda de novo ali, né? O Zuko falando com a minazinha. Aí ele vê a mancha na perna dela. Então realmente é a junção de duas personagens diferentes, virou uma coisa só. Mais desenvolvimento aqui, mano. Mais discurso, mais diálogo. Enfim, aí tem a cena do Zuko saindo na mão com os caras. Quando ele sai meio pipocado, meio transtornado, vendo as coisas. Aí ele vê os caras agredindo ali eles, né? O menino e a mulher. Ele se mete. E aí, beleza. Aqui a gente tem a consequência das coisas, né? Os soldados ali que tinham mexido com o Zuko, ele vai lá e quebra os caras na porrada, né? Aí aparece um pouco mais à frente. Então, mais pra desenvolver aqui essa trama, né? Nada muito assim, ó, relevante. Isso aqui eu gostei. Isso aqui eu gostei. Ozai e Ursa discutindo. Cara, isso aqui é incrível, porque o Zuko ele vai lembrando do que ele viu. E essa discussão já é um adiantamento, né? Que inclusive isso aqui não tem nem no desenho, cara. Isso aqui só tem na HQ. Então isso aqui foi bem legal, mano. Isso aqui foi bem legal. Na HQ a gente descobre que o casamento entre o Ozai e a Ursa, ele é 100% focado na linhagem sanguínea, né? Então eles querem juntar a linhagem do Senhor do Fogo, que é a linhagem do Ozai, e a linhagem do Avatar Roku, que é o vô da Ursa, né? Então o Sozin é o vô do Ozai, o Roku é o avô da Ursa. Eles querem juntar o sangue dos dois avós para ter a linhagem mais forte possível, que é de fato o que eles fazem. Por isso que o Zuko e a Azula são tão poderosos, né? Porque eles são bisnetos aí da linhagem do Roku e do Sozin. Então esse é o conceito que está sendo discutido, por isso que o Ozai não tem respeito nenhum pela Ursa. E aqui a gente entende que houve o golpe, né? Existe uma discussão entre eles, falando de linhagem sanguínea. A Ursa fala que o Luten, tipo assim, mano, o Iroh tá vivo e o Luten é o verdadeiro herdeiro depois do Iroh. Então, realmente, o Luten não tinha morrido ainda. Isso aqui é legal porque já mostra que o Ozai já tinha vontade de dar um golpe muito antes do Luten morrer. Né? Eu até achei que eles iam fazer de algum jeito pro Ozai matar o Luten, mas aí não foi o caso. E aí a Ursa confronta isso, e depois a gente vê que a Ursa ela é afastada, né? Então, deve ter ocorrido o plano aqui, tipo, de alguma forma o Ozai ele faz um plano com a Ursa pra depois ele tomar o poder, né? A gente não entende como, porque tudo fica meio jogado, em que momento que o Luten morreu, o Iroh, enfim, é aquela coisa igual das HQs ali, né? Todo aquele plano orquestrado pra sumir com o Azulon e o Ozai tomar o poder. E a Ursa claramente não é uma pessoa que o Ozai se importa, né? Enfim, isso é uma coisa da HQ que foi colocada na série, eu achei legal. Aí mostra aqui o Zuko com a mão sangrando depois de quebrar os soldados. Aí a mulher, tipo, pô, você me salvou, não sei o que, ai, você é maravilhoso. Nanana. Mais desenvolvimento do Zuko com essa minazinha aqui, que eu já tava começando a ficar de saco cheio, porque toda hora parecia isso. Mas beleza, esse episódio, pra mim, se não é o melhor, é um dos melhores.
porque depois o que vem daqui pra frente, você se prepare para as próximas análises. As próximas análises é triste, velho. É triste. Enfim, aí a gente tem a explicação aqui da Toph com o Aang, das Toperas Texugo. Ela já conta a história dela, que geralmente ela só ia contar lá na terceira temporada das Toperas Texugo. Fala de uma cidade vizinha, por isso que os pais dela tiraram ela de lá, porque não querem ela dominando. Enfim, dá uma aprofundada legal. É bem bom esse discurso aqui da Toph com o Aang, bem motivacional. O Aang tentando pedir ajuda dela, ela meio que não se importa, tipo, mano, vai cagar você, tá ligado? Não tem nada a ver com isso. Mas ele entra na mente dela, e isso depois vai reverberar de alguma forma, ela fica pensativa. É bem boa essa cena dos dois conversando, ela é bem longa. É uma cena bem produtiva, eles falam muitas coisas, muito fanservice também envolvido, muita informação importante. Então, bem boa essa cena dos dois conversando. Enfim, depois a gente tem aqui o Zuko de novo lá na casa da mulherzinha, aí ele lembrando das memórias dele, tudo mais. E aí ele ouve o moleque falando que o Avatar tá na cidade. Aí eles juntaram tudo, tá ligado? No desenho, esse moleque, ele tá numa cidade meio que desértica ali, né? Meio faroeste ali, meio abandonada. Aqui tá todo mundo perto um do outro, né? Eu senti que eles juntaram todo mundo ali pra ficar todo mundo realmente numa atmosfera de uma proximidade maior. O que é curioso, porque, portanto, a Azula, o Zuko, o Iroh, todos eles passaram pela passagem da serpente também, de alguma forma, ou por algum outro caminho. Porque isso aqui já é depois da passagem da serpente. Só que a gente não vê os mesmos na passagem da serpente. Então, deduzimos que eles também passaram. Tudo isso é depois. E aí temos uma mudança lógica na geografia de Avatar. Algumas cidades e alguns lugares que acontecem as coisas não são igual no mapa original do desenho. Boa parte dessas cidades, inclusive onde a Toph mora, é antes da passagem da serpente, geograficamente falando. Aqui todas as cidades que aparecem são depois da passagem da serpente. Então estão entre passagem da serpente e Ba Sing Se, o que muda assim muito a história. Porque tá muito perto de Ba Sing Se. Então tá todo mundo muito perto e preste atenção nisso que vai fazer uma diferença lá na frente nas outras análises. Mas enfim, o Zuko escuta, vai atrás. Aí essa cena aqui é uma cena tipo, ok, né? A Ursa sendo sequestrada, subindo com ela pedindo pros filhos serem unidos. E aqui beleza, mano. Eu acho que faz sentido a Ursa ter esse comportamento porque ela gosta dos dois, né? E até então são crianças, né? Então essa cena eu achei legal, mano. No começo eu não tinha gostado muito não, mas eu achei boa essa cena depois. Achei ok. Cena interessante. Depois temos aqui Suki e Sokka desenvolvendo ainda mais ali a conexão entre eles. Mas sempre que tocam no Polo Norte, o Sokka fica abalado. O que eu também achei que foi muito exagerado durante a série. É a segunda temporada inteira isso daí, mano. Eu não sei quem que é mais coitadolândia. É o Sokka lembrando da morte da Yue ou o Iroh lembrando da morte do Luten. É os dois numa coitadolândia que só, mano. É só isso os dois, mano. Isso me incomodou bastante, porque, cara, Avatar é uma série sobre superações, né? Então, é óbvio que é normal eles estarem abalados com morte, mas eles têm que seguir em frente, principalmente pela personalidade do Sokka e do Iroh, né? O Sokka, ele é um cara mais alto astral, que apesar dos pesares, ele é mais frio nas situações, né? E o Iroh, cara, não preciso nem dizer nada, é um homem sábio, vivido, que também entende que as coisas aconteceram do jeito que aconteceram e vida que segue, né? Então, toda hora é o Sokka lamentando, fugindo do assunto, enfim. Aí aparece ali a Mai e a Ty Lee, né? Tipo, já se olham de cara. E aí o que é curioso é que o Sokka fala, aquelas meninas da Nação do Fogo, tipo... Mano, não são umas vestimentas aleatórias, mano, é só porque é tom vermelho já é Nação do Fogo, tipo... Não tem nenhuma insígnia, ou pode ser que no cinto delas tem uma insígnia, mas, mano, o Sokka tem olhar biônico, né? Porque eu não tô vendo daqui, mano. Enfim, elas se estranham já, aí o pau começa a torar, mano. Vira quebra-pau. E aí, mano, essa cena aqui delas, ó, isso aqui, mano, essa Mai eu não consigo aceitar, mano. Essa movimentação tá muito artificial, mano. Ó o jeito que ela joga as facas, mano, que esquisito, mano. Tipo, eu não gostei de nada dessa personagem. Tipo assim, ela não é... Ela não parece a Mai, mano. Parece que não tem efeito a movimentação dela. A Ty Lee não, mano. A Suki tá bem desenvolvida, tá ligado? A Ty Lee, óbvio, tem muito efeito especial nessas piruetas dela. Mas é o modo como a Ty Lee se comporta, né? Pode ver que tem uma corda de CGI atrás ali mexendo ela. Mas realmente é interessante. E óbvio, temos que falar da Suki. Se a Suki foi esquecida na Lenda de Korra e foi esquecida no novo filme e em tudo que a gente conhece de Avatar, nesse live action a Suki é muito valorizada. Ela tem papéis importantíssimos em vários episódios.
E ela é extremamente forte. Lá na frente, depois tem até uma cena dela solando a Ty Lee e a Mai. O que é curioso, porque a gente sabe que a Ty Lee e a Mai são mais fortes do que a Suki, né, mano? Só que aqui não, mano. Aqui a Suki tá botando pra fuder, mano. Ela luta com as duas ali depois, ó. Aí a gente tem a introdução aqui da Ty Lee usando os golpes, ela paralisando o Sokka. O Sokka sem entender nada. E ela até fala, não sei o que, fofinho. Ela faz um elogio ali meio que falando ali da aparência dele, né? Não tanto quanto no desenho, aquela coisa mais caricata de dar em cima, mas ela dá um, seu fofinho, alguma coisa assim, né? E a Suki ali lutando com a Mai, meio que conseguindo lidar com as duas ao mesmo tempo, o que é muito legal. Aí ela ficou um pouco desequilibrada, porque ela foi pega de surpresa, tanto é que na luta seguinte depois ela sola as duas, mas aqui ela foi pega de surpresa, e aí colocaram a Katara no jogo, dominando água, que também é pega de surpresa pela Ty Lee, né? Todo mundo é pego de surpresa pela Ty Lee, isso eu acho bem legal, ninguém sabe lidar com ela no começo. Né? Então ela fica meio bugada, e aí ferrou tudo, né? Só que aí vem uma cena que eu achei meio bosta, que faz um sentido, mas que é meio bosta. Que ela perdeu a dobra dela, e uns frames antes, a Suki ensina a Katara como dar um soco, né? Que a Katara tá com a mão assim, ó. Aí ela, não, o polegar é aqui. Ela ensina ela a dar um soco, né? E a Katara tá sem dominação, ela mete um... Ó, ela faz a mãozinha aqui, mano. Ó, isso. Ela mete um direto na cara da Ty Lee, mano. Tipo, que porra é essa, mano? Tá ligado? Eu achei meio bosta, mas ao mesmo tempo é engraçado. Eu não sei o que achar dessa cena, mano. No instinto de sobrevivência eu acho que faz sentido, mas é que eu acho que ficou uma coisa meio que tipo assim, ela olhou pra Suki confirmar pra ela, ó, vai lá, hein? E tipo assim, não houve um treino disso, tá ligado? Se tivesse tido uma cena da Suki com a Katara treinando luta, tipo, realmente ela, ó, dá um soco aqui, fazendo assim, ó, uma manoplinha. Mas foi tipo uma cena lá atrás que a Suki fala, ó, sua mão tem que estar aqui. Mas ela não aprendeu a dar um soco, ela aprendeu a segurar a mão, né? E aí, mano, dá um soco na cara da Ty Lee, que não resolve muita coisa. Mas aí ganha um tempo pro Appa aparecer e mandar as duas pro caralho, né, mano? Jogou elas longe. E aí, tipo assim, isso aqui me incomodou um pouco. Elas fogem, mano. A Mai e a Ty Lee não fugiriam. Faria muito sentido o Appa jogar elas longe, aí os três subirem no Appa e elas tentar seguir eles e não conseguir. Mas a Mai e a Ty Lee, outra mudança de personalidade. Elas não fugiriam do combate, tá ligado? Enfim. E ó que esse episódio é um dos melhores, hein? E eu tô fazendo muitas críticas. Mas no resumo eu gosto desse episódio, ele é bem dinâmico. A gente tem o Aang, o Zuko olhando ali o Aang, né, na cidadezinha, e tem uma diferença clara, o Aang aqui, ele é uma figura pública muito mais aceitada, né, ele anda onde ele quer e todo mundo gosta dele. No desenho não é tão bem assim, né, mas no live action, ok. E aí o Zuko aqui andando suave também, aí aparece a Azula, ele tem aquele discurso, e cara, isso me incomoda muito. Essa Azula, ela realmente se importa com o Zuko em algum nível, mano. A do live action, ela se importa até a primeira página, né? Então ela fica num puta papinho furado e realmente aquele plano do Ozai não era um plano, mano. O Ozai realmente quer o Zuko de volta, o que não faz sentido nenhum. Mudaram a personalidade do Ozai, da Azula e do Zuko, mano. Porque o primeiro instinto do Zuko aqui, mano, vem da Azula. No desenho eles discutem, não sei o que, mas aí quando a Azula fala, não sei o que, o papai te quer de volta, ele, o papai me quer de volta? Tipo, ela tá mentindo, né? Aqui não, aqui ela tá falando a verdade e ele não acredita. Tipo assim, inverteram totalmente a situação, mano. E eu senti que eles fizeram isso em vários momentos, né? O Zuko roubando a bolsa. Eles fizeram várias inversões do que era no desenho, eles quiseram fazer o contrário na série. Mas por quê, mano? Só pra necessidade de ser diferente? Tipo, não é porque é diferente que é bom, entendeu? Então ficou um papinho furado aqui os dois, o Zuko falando que não quer saber de nada. E aí, mano, tipo assim, a Azula quase como um idiota aqui, tá ligado? Indo atrás dele, aí ele vai atrás do Aang, aí ela, eu não terminei de falar com você. Aí, peraí, Zuzu, ela é uma criança, não sei o quê. E aí, tipo assim, não faz sentido nenhum, porque vamos lá. A Azula acabou de falar que o Zuko pode voltar. Não é uma mentira. O Zuko nega voltar, porque ele se sente desonrado, ele quer capturar o Avatar porque é a honra dele. Tá ligado? Esquisito, mas beleza. Aí ele vira as costas pra ela, ela sai andando atrás dele como se fosse a mãe dele. Volte aqui, rapazinho, tipo... E aí, beleza, tem a cena aqui, né, o Zuko pronto pra atacar o Aang. Aí essa cena aqui é bem legal, ela é engraçada, que ela... Tenho que recuperar a minha honra, e ele grita, eu nunca falei isso, porra. Isso é engraçado, mano, essa cena foi engraçada. E aí, beleza, mano, o Aang não entendendo nada, o Zuko começa a atacar o Aang.
Aí que tá, vamos lá, vamos pensar aqui na lógica. O Zuko está atacando o Aang, ou seja, ele ainda quer capturar o Aang. Ele não é inimigo da Azula aqui. Ele quer capturar o Aang, pra aí sim eles voltarem juntos pra lá. É isso. O Zuko não tá inimigo da Azula. Ele só não quer voltar com ela sem o Avatar. Ou seja, Zuko e Azula contra o Aang. Só que aqui, mano, a Azula mais atrapalha do que ajuda, porque o Zuko tá indo atrás, aí ela joga uma labareda de fogo que faz o Zuko cair, tá ligado? Aí ele já fica puto com ela. Tipo assim, tá sendo esquisita, velho. Porque aí fica o Zuko transtornado, querendo capturar o Aang e não consegue. Tipo, é bem feita, tá ligado? Aí a Azula que meio que finaliza ali, né? Aí é legal que mostra os pessoal que tinha virado amiguinho dele vendo ele. Então fizeram uma mistura com aquele episódio lá, que os caras veem ele dominando fogo e fica, meu Deus, você, tá ligado? Enfim, então fizeram essa mistura legal. Eu achei que foi bem feito. Só que só essa questão de onde cada um tá, é muito esquisito, tá ligado? É todo mundo muito perto um do outro, todo mundo muito decidido. E aí, tipo assim, fica o Zuko nessa situação, meio sem saber o que fazer. Aí aparece o Sokka e a Suki, que teoricamente acabaram de derrotar a Mai e a Ty Lee, que deve estar pertíssimo, né, pelo visto. E ele derruba o Zuko. Aí a Azula já pensa assim, ah, vocês são meus inimigos, então. Só que, tipo assim... Então tava realmente Zuko e Azula contra a maioria. Mudaram isso, é uma mudança direta na série. Me incomoda um pouco. Aí beleza, vai aparecendo o pessoal, né? Aí aparece a Katara, aí ela já aponta pra fazer o raio. Aí vai vir um rajadão aqui da Toph, não é? Se eu não me engano, ó. Tome-lhe, pumba. Mano, isso aqui, velho, papo reto. Pra matar isso aqui, hein, mano. E aqui pra mim não faz sentido nenhum, mano. Tipo, a Toph mudou de ideia muito rápido, tá ligado? E também é outro ponto que me incomoda. A cidadezinha que a família da Toph tá lá com ela também é muito perto. Elas estão lá numa reunião de negócio. Ela fala depois, né? Beleza. Todo mundo cercando a Azula, só que sem o Zuko, mano. E aqui, mano, é uma coisa que me incomodou um pouco é a velocidade que a Azula faz os raios. Isso a gente vai ver bastante ao decorrer da série. O raio ela consegue matar mais de uma pessoa de uma vez. Enfim, eu acho muito rápido. Tá ligado? Tirou um pouco da mística do raio. Na lenda de Korra, o raio é rápido. Mas aí é porque a gente entende que a técnica ela foi espalhada e todo mundo sabe fazer. Enfim. Tipo, na velocidade que a gente vê a Azula fazendo raio em outras situações, ela poderia ter matado todo mundo aqui, né? Por que aquilo demora mais pra fazer, né? Enfim. Tá todo mundo contra a Azula lutando com todo mundo. É diferente da situação que a gente viu no desenho. Essa cena eu acho bem legal, né? Eles todos lutando com a Azula, mostrando que a Azula realmente é acima da média aqui no live action, que ela tanca os 5 junto. No live action, tipo, é diferente, mano. No desenho, a Azula é forte, mas individualmente alguns conseguem peitar ela, né? Aqui ela tá lutando com todo mundo, pô. Aí aparece o Iroh pra ajudar o Zuko. E aí, tipo assim, é um pouco esquisita essa cena, porque... Tipo assim, o Zuko, ele fica ali com o Iroh... Ele não sabe o que ele quer, tá ligado? Se ele quer o Avatar, se ele vai trair a Azula, ele fica meio dividido, tá ligado? É um pouco esquisito. E de novo, o Iroh também aparecendo ainda. Todo mundo aparece muito fácil. Ah, mas no desenho é assim também. Nada disso. No desenho é muito bem construído os passos de todo mundo. A gente vê o Iroh encontrando com a Toph no meio do nada, e aí ele vai indo atrás do Zuko aos poucos. A Toph também vem em torno do time aos poucos. O time Avatar fugindo enquanto a Azula persegue e se separa do Aang. Tipo, vai todo mundo chegando meio que junto, né? Aqui, tipo, só tá todo mundo perto. É um pouco mal desenvolvido isso. Mas beleza, aí fica todo mundo contra a Azula. E aí que me incomoda, porque, tipo assim, a cena que ela acerta o Iroh, ela faz um movimento, ó, tipo, que é muito rápido, mano. Só que se ela é tão rápida assim, por que ela não fez isso antes, né? Ela tipo assim, ela literalmente só puxa assim o braço pra trás e joga um raio no Iroh, né? Deixa eu ver se consigo mostrar aqui, mano. Enfim, ó, a Katara, tipo, meio que olhando pra ele com uma cara de desconfiança, não sei o quê. E aí a Azula, tipo assim, cercada. Mano, por que já não atacou, tá ligado? Tá esperando o quê? Só que em tese o Iroh tá com uma guarda alta e o Zuko não, né, mano? O Zuko não tá com a guarda alta. O Iroh tá com a guarda alta. E aí, tipo, ela mete um relâmpago no Iroh na velocidade da luz aqui, mano. Tá todo mundo cercando ela. Ela se rende. Pipipi, popopó. Vai todo mundo chegando perto. Cadê? Eu não tô conseguindo pegar essa cena. Ela mete um raio no Iroh aqui na velocidade da luz, velho. Tipo, ela tá aqui falando, não sei o que, né? Pumba, ele toma. Tá ligado? Muito rápido, mano. Muito rápido, mano. Por que ela não fez isso antes, né? Então,
É um pouco estranho, mano. Eu preferia que nesse caso tivesse sido um golpe de fogo, porque um relâmpago, cara... Depois, no último episódio, a gente vê que ela mata um monte de gente, né, a Azula, com o relâmpago. Inclusive o Aang. Por que o Iroh não morreu aqui? Porque no desenho ele não toma um relâmpago. Ele toma um fogo no peito, né? Então isso aqui é uma mudança que eu não gostei, não. O relâmpago, teoricamente, é pra ser fatal. E aqui não é, mano. Porque o Iroh depois sai tranquilo andando, né? Não tranquilo, ele fica meio zoado, mas, porra, não morre. Aí igual, né? Sai daqui, deixa a gente em paz, não sei o que, né? Aí isso aqui, como é uma cidade que tem muita gente, as pessoas ficam tipo, hoje tem que ir embora, a gente tem que ir embora. A Toph aqui no discurso com eles, ela falando que ela tava ali perto, né? Por isso que ela colou junto. Aí aqui eles mudaram, né? A Toph encontra a mãe dela. Ela fala pra mãe dela, eu faço o que eu quero, mãe. Eu quero que você se foda. É tipo isso. Pau no seu cu, mãe. Eu sou a Toph, eu faço o que eu quiser. Tipo assim, não faz sentido nenhum. E sai andando suave, tá ligado? E por que uma Beifong não anda com segurança? Isso não faz sentido nenhum pra mim, mano. Não era pra essa mulher tá com um guarda-costas, mano. Tipo, ela é uma Beifong. E ela só fala, mãe, vai tomar no seu cu, eu vou com o Aang. Tipo, é tipo isso aqui, mano. Essa cena aqui eu acho uma bosta, mano. Não gostei. Enfim. Aí o pessoal já cercando o Zuko, né? Eles têm que meter o pé. Aí eles saem vazado. Aí, isso aqui é legal, né? Eles fazem a adaptação, em vez de ser o Shinfu e aquele mestre de dominação de terra, eles pegam o Mordomo, que agora é o dominador de terra, e junto com o Pedregulho. Mudaram completamente. São outras duas pessoas que vão atrás da Toph, não é aqueles dois trapalhões lá do desenho. Enfim, o Pedregulho fala, não vai ser fácil e tudo mais, por isso que o criado vai junto. E é isso, né? Eles vão atrás, né? O que não faz muito sentido, tipo, por que a mãe da Toph deixou inicialmente a Toph fugir, né? Tipo, não era pra ela estar com esse criado já, mano? Como é que a mãe da Toph anda sozinha no meio de uma cidade, mano? Ela é uma Beifong, tipo, beleza, né? Aí termina com a cena dos dois indo embora, né? O Zuko e o Iroh, os dois feridos, passando pela árvore lá do começo, que foi a árvore que tava o negócio da grávida, né? Enfim, eles indo pro meio do nada. E o que a gente tem que deduzir aqui? Que eles estão indo pra um caminho aleatório, mano. Eles estão metendo o pé e andando de forma aleatória. E é isso. Esse primeiro episódio termina assim. Esse primeiro episódio, esse segundo episódio, no caso, né? Eu gosto dele comparado aos outros. Eu tô com o nariz um pouco entupido e tô um pouco redundante em alguns pontos, mas é porque a análise é assim, família. A gente vai repetindo, vai falando as coisas. Eu falei bastante nesse episódio, não vou falar tanto nos outros, porque esse aqui pra mim foi um dos melhores, tinha bastante pontos. Se eu pudesse dar uma nota, né? O primeiro episódio acho que eu dei uma nota 4, alguma coisa assim, né? 2. Esse episódio eu dou uma nota 7,5. Uma nota boa. Que tem muita coisa interessante, muita adaptação feita de forma legal. Tem umas pequenas mudanças que me incomodam, como eu já pontuei aqui. Mas no geral é um episódio bem feito. Então eu gostei desse episódio, dentro do possível. Acho que ele é bom, né? Bem melhor que o primeiro, já com uma cara mais de Avatar esse segundo episódio, mas com as ressalvas que eu já falei pra vocês, né? Não é segredo pra ninguém, eu já fiz aquele vídeo explodindo, que eu postei hoje, que eu massacrei a série inteira. Então, óbvio que eu não gostei dessa segunda temporada, mas eu tô aqui pra ser honesto e pontuar as partes boas. Então, esse segundo episódio, ele realmente é agregador. Eu acho que esse pai é o melhor episódio. Eu fico na dúvida se é esse ou o episódio 5, que é o da biblioteca, tá ligado? Fico dividido em qual que é melhor, mas esse episódio aqui ele é bom. Ele é bom, é um bom episódio, apesar dos pesares. Então, quando eu tava vendo esse episódio, eu lembro que eu até fiquei otimista. Eu falei, pô, legal, mano. Esse episódio tá bom. Aí quando vem o 3, que é o que eu vou postar amanhã, nossa, cara, o 3 ele é péssimo. Então se preparem que o próximo vídeo vai ser triste. Vocês estão vendo isso aqui no dia 25, eu acho, né? Eu postei pra vocês dia 25. Eu já postei o episódio 1 e já postei a análise geral, então quem quiser ver já tá disponível. E, bem, amanhã sai o episódio 3, fechou? Vamos que vamos, mais um vídeo pra vocês. As análises aqui são longas, são aprofundadas, mas é pra quem gosta de rever todos os detalhes, fechou? É isso, eu falo bastante mesmo, esse é meu estilo, esse é o estilo do Universo Avatar. Espero que vocês estejam curtindo. A gente realmente vai frame a frame e fala de tudo que aconteceu, mano. A gente fala de tudo que aconteceu, de todos os detalhes e da importância de todos eles, né? Das mudanças lógicas. Enfim, vamos que vamos. Mais um vídeo aí pra vocês. Essa foi a análise. Muita coisa pra gente extrair. Episódio muito bom. Fortaleceu muito a família Beifong. Gostei bastante disso e de como eles adaptaram algumas coisas. E é isso. Vamos que vamos. Mais um vídeo aí pra vocês. Tamo junto. Satisfação e é nóis.